Já parou para pensar sobre o que realmente te impede de seguir seus sonhos ou de tentar algo novo? Não é o medo do fracasso, mas, na maioria das vezes, o medo de não ser perfeito desde o início. Isso é algo que todos nós já experimentamos, de uma forma ou de outra. E se eu te dissesse que essa busca pela perfeição está te travando, te impedindo de avançar? No vídeo de hoje, vamos explorar como a obsessão pela perfeição pode ser o maior obstáculo entre você e o sucesso que tanto almeja. Vou compartilhar uma ideia que mudou minha visão de vida, a importância de se expor, de se arriscar, de não esperar até estar 100% pronto para fazer acontecer. Vamos entender como enfrentar o medo, aprender com nossos erros e usar isso como combustível para nossas maiores conquistas. Afinal, a vida não é um exame, é uma jornada. E só quem se atreve a errar, aprender e crescer chega onde realmente quer. Você já percebeu como a busca incessante pela perfeição impede muita gente de tentar, de começar algo novo, de se arriscar? Muitas vezes, nos sentimos tão pressionados para acertar de primeira, para mostrar que somos capazes, que acabamos estagnados, com medo de falhar. O que eu aprendi ao longo da minha vida e o que quero compartilhar com você hoje é que a verdadeira essência do sucesso não está em ser perfeito, mas em se expor ao mundo, cometer erros, aprender com eles e tentar de novo. Neste vídeo, vamos falar sobre como tirar a pressão de ter que ser perfeito o tempo inteiro e como você pode usar os erros como degraus para alcançar seus objetivos. Vamos falar sobre como a falha é, na verdade, uma oportunidade de crescimento, e como você pode começar a ver cada erro como uma vitória a ser celebrada, não como algo para se envergonhar. No final, você vai perceber que a perfeição não existe e que o verdadeiro segredo é simplesmente tentar, mesmo quando o medo ou a vergonha estiverem lá. E, quando a gente para de esperar pela perfeição, a vida começa a fluir de maneira muito mais natural. A ansiedade diminui, a confiança cresce e, mais importante, as oportunidades começam a aparecer. Muitas vezes, é o medo da falha que nos impede de avançar, mas será que vale a pena perder tudo o que poderíamos conquistar só porque a jornada pode ter alguns tropeços? O primeiro passo para abandonar a obsessão pela perfeição é entender que a perfeição não existe. Quando olhamos para grandes nomes e conquistas, frequentemente temos a impressão de que tudo deu certo de primeira, mas isso está longe de ser verdade. Todos os grandes feitos vêm acompanhados de fracassos, erros e tentativas. Vamos falar sobre como você pode começar a expor-se ao desconhecido, sem esperar que tudo esteja perfeito. Por exemplo, imagine que você tem uma ideia de negócio, mas não se sente pronto para lançar. O medo do fracasso, de fazer algo errado, te impede de dar o primeiro passo. Porém, o segredo está justamente em dar esse primeiro passo, mesmo que não seja perfeito. Quando você coloca a ideia no mundo, você recebe feedback, aprende e cresce. Cada tentativa é uma oportunidade de melhorar. O que nos impede de agir não são nossas falhas, mas o medo delas. Em vez de evitar erros, você deve começar a vê-los como parte do processo. Outro ponto importante: muitas vezes, temos um medo irracional do que os outros vão pensar. A vergonha de tentar e falhar em público nos paralisa. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não está prestando tanta atenção assim em você quanto pensa. Elas estão preocupadas com suas próprias vidas. Ao perceber isso, você pode se libertar do medo do julgamento. Olhe para os erros como uma chance de mostrar sua humanidade, sua capacidade de aprender e evoluir. A outra dica é: aceite os erros como parte do jogo, e não como um fim. Quando você parar de ter medo de falhar, será mais fácil se arriscar e começar novas experiências. Agora, é hora de mudar a perspectiva sobre o fracasso. Ao invés de ver um erro como algo negativo, mude sua visão, veja-o como uma experiência valiosa. O erro mostra o que não deu certo, mas também abre portas para novas tentativas e novos aprendizados. O segredo não está em acertar logo de cara, mas em persistir, aprender e melhorar. Outro exemplo claro disso:
Quantas vezes você já se sentiu paralisado pela procrastinação? Muitas vezes, o maior obstáculo está em dar o primeiro passo. O truque para isso é tornar o primeiro passo tão simples e pequeno que não há como não agir. Se você quer escrever um livro, comece escrevendo uma página por dia. Não se preocupe com a perfeição, apenas faça. E é aí que entra a grande sacada, uma mudança de mentalidade. Ao invés de esperar pelo momento perfeito, crie o seu próprio momento. Comece com o que você tem, com o que sabe, e melhore com o tempo. Não espere ser o melhor de início. E se você falhar? Acontece. É parte do processo. O importante é que você seguiu em frente, tentou, se expôs. À medida que você tenta, você se torna melhor. Cada erro é uma oportunidade disfarçada. O ponto crucial é entender que o medo do erro é natural, mas ele deve ser encarado de frente. Se você tem medo de falhar, isso significa que está se desafiando a sair da sua zona de conforto, e isso é um ótimo sinal. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a habilidade de agir apesar dele. E lembre-se, as falhas não definem quem você é, elas são apenas degraus para alcançar algo maior. O verdadeiro desafio está em continuar tentando e nunca desistir. Agora, imagine-se diante de um grande desafio. Algo que te tira da zona de conforto, que te faz suar frio. Você sente o medo se instalando, mas, ao mesmo tempo, sabe que essa é sua chance de crescer. O medo de falhar está lá, mas você decide seguir em frente. Começa a dar os primeiros passos, mesmo sem saber exatamente onde isso vai te levar. E quando você dá esse primeiro passo, a sensação é incrível. O medo começa a desaparecer e o poder de agir toma conta de você. À medida que você avança, percebe que cada pequeno erro só fortalece sua confiança. Você começa a ver a vida de uma maneira diferente. O fracasso não é algo para temer, mas uma oportunidade de aprender, de se aprimorar. Agora imagine o poder de agir com esse novo mindset. Imagine ser capaz de encarar cada situação com coragem, sabendo que os erros não são obstáculos, mas sim trampolins para algo maior. Nesse momento, a música que toca no fundo é a trilha sonora da sua superação, do seu crescimento, da sua mudança de mentalidade. O impacto que isso pode gerar na sua vida é imenso. Ao se permitir errar, você começa a se libertar das correntes do medo e da perfeição. Você começa a viver com mais leveza, mais confiança e mais liberdade para ser quem realmente é. Eu, pessoalmente, passei por essa transformação. Quando comecei a aplicar esses hacks psicológicos na minha vida, minha visão sobre o fracasso mudou drasticamente. Antes, eu tinha medo de tentar, de me expor ao risco, de não ser perfeita. Isso me impedia de agir e me fazia sentir estagnada. Mas, ao aprender a aceitar os erros como parte do processo, eu comecei a avançar. Cada falha se tornou um aprendizado, e cada vitória, um reflexo do esforço e da persistência. Agora, a mudança é clara. Ao começar a agir e a aceitar os erros como algo natural, minha confiança aumentou, minha produtividade melhorou, e, principalmente, minha felicidade cresceu. Eu passei a me ver de forma mais autêntica, sem o peso da perfeição. E essa mudança não é só para mim. Ela pode ser para você também. Imagine o que pode acontecer se você começar a aplicar esses hacks na sua vida. Como será o seu trabalho, sua vida social, seu autoconhecimento, quando você parar de se preocupar tanto com o erro e começar a agir mais livremente? A única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Agora, se você sente que esses hacks podem realmente fazer a diferença na sua vida, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com aqueles que também precisam dessa mudança de mentalidade. Não tenha medo de errar, de tentar, de se expor. Lembre-se, a perfeição não existe, e a verdadeira grandeza é construída através de tentativas, falhas e aprendizado.
Liberte-se do medo, do perfeccionismo e comece a viver a vida como ela deve ser vivida, com coragem, com autenticidade e com a disposição de tentar, falhar e tentar novamente. Até o próximo vídeo.